peço, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha trazer um entendimento aos Teus filhos, à Assembleia que eles estarão vendo. Que eu, como uma pessoa aqui humana, incapaz, Senhor Santo, fraca, eu só consigo levar essa mensagem até a mente dessas pessoas. Mas é só o Teu Espírito Santo que pode levar ao coração, fazer com que os Teus filhos creiam e tenha uma mudança, que gere frutos para a nossa igreja. Agradeço por tudo que tens feito nessa comunidade, Senhor. Agradeço os frutos que eu vejo, Pai amado, que o Senhor está tendo na nossa comunidade dominical. Agradeço todos esses momentos que estamos juntos de oração. E eu peço que o Senhor fortifique a tua igreja, que o Senhor levante a tua igreja, que o Senhor levante homens aqui, que o Senhor levante mais pessoas aqui, que fazem parte do corpo de Cristo, que elas venham trabalhar para o reino, Senhor. Levante arautos das suas estruturas aqui, levante homens e mulheres, Senhor, que defendem o teu evangelho de homens e mulheres, Pai. Que pregue para a tua igreja, que pregue, Senhor Deus Santo, para aqueles que estão lá fora perdidos, Senhor Deus Santo, para ter uma compreensão melhor de ti. É o que eu te peço, te agradeço e te louvo, ó Deus Altíssimo. O pastor ele veio e trouxe o sermão do Só a Escritura, né? Trazendo a questão de somente as Escrituras para a igreja. E hoje o tema é o Somos Cristo, é somente Cristo, né? A reforma protestante ela foi levantada por Deus para restaurar algumas verdades que foram esquecidas no meio da igreja. Então, eu não quero aqui entrar muito na questão de um estudo histórico, creio que mais para frente, com a graça de Deus, a gente possa trabalhar isso até mesmo na escola bíblica dominical, estudar com vocês a história da igreja, para que vocês possam entender o porquê que vocês estão ali, quem foram os antigos, o porquê que vocês se acham voltados protestantes ou evangélicos, né? Então, essa reforma ela surgiu justamente no momento em que a Escritura foi retirada, no momento que a Igreja Católica estava dominando e homens se levantaram a bater contra esse sistema, né? E aí uma das questões que foi levantada foi a questão do só Escritura, que foi pregado no domingo passado, que é somente as Escrituras, ou seja, a Escritura ela está acima de tudo, ela é a única base de fé e prática nossa, de regra. Então a igreja ela não pode estar acima da Escritura. Na verdade, a igreja está sujeita à Escritura de Deus. E naquela época, como funciona até hoje? Hoje a igreja católica ela entende que a tradição ou o magistério está acima da Escritura. E não a Escritura está acima de Deus. Tanto que hoje você vai ver quando vai levantar um novo Papa, as pessoas ficam assim, né? Ficam tensas, pensando, nossa, esse novo Papa que vai vir, o que será que ele fez? Será que ele é a favor do casamento gay? Será que ele não é? Será que ele é esquerdista? Será que ele é de direita? O que ele é? Porque as pessoas acham que a sua fé vai se basear naquilo que ele, ou que a igreja vai impor para aquelas pessoas crerem. Então isso foi levantado o quê? Foi levantado o quê? A Escritura está acima de tudo. E o só da Escritura, ele veio
examinação das Escrituras. Não é a livre interpretação. Tá? Então, por quê? Eu estou começando isso com vocês. Porque a Igreja Católica hoje, a Igreja Católica Romana, tá? Ela tem como costume de dizer que nós evangélicos, nós protestantes, levantamos o solo Escritura no sentido de livre interpretação. Ou seja, o que eles alegam? Eles alegam que o Igor aqui, ele vai interpretar do jeito dele, que é a religião dele. Então eles colocam que nós somos um bando de doidos, que interpretamos do nosso jeito e criamos uma nova religião. Mas a questão não é essa. O solo Escritura, ele não levantou a livre interpretação das Escrituras, mas sim a livre examinação. O que é isso? Como o povo não tinha acesso à Escritura, o movimento da Reforma Protestante ele veio para trazer a Escritura na mão do povo, para que você possa examinar se o que está sendo pregado, o que está sendo dito é verdade. Porque a Bíblia, eu não interpreto ela da minha forma, e você não interpreta da sua forma. A Bíblia ela é interpretada através da doutrina, ela em si mesma se auto-interpreta. Amém? E junto com o solo Escritura, foi levantado outro solo, que é o seguinte, é o solo Cristo. Eu acredito que o irmão Roberto foi muito feliz em falar com esse tema, que é um tema que eu gosto muito, é um tema que dá para ficar até o ano que vem falando aqui, que tem material para isso. Mas só os Cristos ele vai mostrar que Cristo, somente Cristo, e que a salvação é exclusivamente pela pessoa, pela obra de Jesus Cristo. Vai mostrar que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então a igreja naquela época ela estava tendo outras mediações, como Maria, santos, colocava sua mediação de fé em cima das profissões, das romarias, e acreditavam que eles chegavam a Deus por meio dessas questões. E o Solos Cristos eu acho um tema muito interessante, porque é o seguinte, Cristo é o centro de tudo. Primeiro, o solo Escritura ele é importante porque ele vem em primeiro lugar, porque sem o solo Escritura, todos os outros solos viram só estampa de camiseta. Como é que eu posso alegar que a mediação é só por meio de Cristo, que é só pela fé, que é só pela graça, e que só a Deus nós devemos render glória através da Escritura? Só que a questão que eu acho interessante é que o que é essa Escritura? De quem ela fala? Ela fala de Cristo. Ela aponta para Cristo. A própria Escritura é o próprio Cristo. Então, só a Escritura, ele, querido ou não, ele tem o Cristo como centro. E se você for seguir a ideia dos 5 solas, ele é a palavra, ele é o mediador, depois vem as obras que ele fez, que é a graça, ele morre por nós, somos salvos pela graça mediante a fé, depois, que a fé é dada por ele, e por conta dessas obras que ele fez, nós rendemos toda a glória a ele. Só Deus é dado a glória. Então, os 5 solas é Cristo. Amém? E a questão que eu quero trazer para os irmãos é: quem é esse Cristo? Quem é esse que a tudo que obedece? Quem é esse que operou maravilhas no meio do povo? Quem é esse nome que é um dos mais pesquisados na internet mundial? Cristo que traz uma curiosidade imensa a todos os homens, tanto aqueles que são cristãos e não cristãos, é um dos nomes mais pesquisados. Gera uma curiosidade muito grande sobre a pessoa de Cristo. Tem livros que dizem que ele é o maior líder, livros escritos por pessoas que não são cristãs. Jesus Cristo foi o maior líder do mundo e ainda é, por conta do que ele
a história que ele fez e até hoje, 2000 anos depois, o tanto de seguidores que ele tem e o número que ele alcançou. Então, quem que é esse homem? Quem que é esse Cristo? Quem que é esse Jesus que a Bíblia fala? E nós sabemos que ele é a nossa pedra angular, que ele é a nossa pedra de esquina. Mas Jesus Cristo também, ele pode se tornar uma pedra de tropeço quando a gente fala de outras religiões ou de outras crenças. Porque é o seguinte, a falsa religião, ela vai ter um grande problema. Muitas religiões, elas podem até concordar na questão do Deus Criador. Por exemplo, o muçulmano, ele crê que é só um Deus que criou todas as coisas. O judeu, né? E a grande questão é quando se fala da pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Né? Então, nós teremos um grande problema no que chamamos de cristologia, o estudo do ser de Cristo. E nessas religiões sempre haverá um problema na sua divindade, na sua filiação e na sua encarnação. Haverá algum problema nesses estudos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, quando se trata de falsa religião. Quero trazer aqui. Vou dar um exemplo hoje aqui. Nós temos muitas seitas que são formadas, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová alegam que Jesus Cristo é uma criatura. Que Deus Pai criou ele assim como ele criou um cavalo, uma mula, um cachorro. Ele é apenas uma criação de Deus. Os mormons também alegam isso. Alegam que Jesus é uma criação de Deus e que inclusive Lúcifer seria o seu irmão. O Espiritismo, ele alega que Jesus Cristo ele é apenas alguém que veio se encarnando e se tornou um espírito evoluído. E nós temos a questão do catolicismo romano, né, que deixou Cristo de lado, querendo ou não, Maria hoje está acima de Jesus. Então, hoje mesmo, acabou caindo no dia 12 de outubro. Hoje, no Brasil, é comemorado o feriado da Nossa Senhora da Aparecida, né? Então, quantos milhares de pessoas, quantos devotos ela não tem, quantas pessoas estão lá no Aparecida do Norte, rendendo, achando que vão alcançar a sua salvação através de Maria. Só que tem uma grande questão. Mesmo com a reforma protestante, querendo trazer a origem da igreja de volta para o que ela era, nós sofremos uma grande separação entre os protestantes e agora começou um movimento evangélico. Começou a entrar o evangelicalismo brasileiro na igreja moderna. Será que nós não estamos com o mesmo problema na cristologia? Estamos. Porque o que você vê por aí é um Cristo que é considerado um Papai Noel. É um Cristo que veio só para fazer os seus prazeres. É um Jesus que veio só para restaurar o casamento, como um guia, uma Iemanjá, que as pessoas fazem seus pedidos, jogam alguma coisa em troca para ele. Se tornou um guia espiritual, um horóscopo. E isso está no nosso meio, querendo ou não. E eu quero, nessa manhã, eu peço até desculpa para vocês caso eu venha me estender um pouco, só que eu quero nessa manhã tentar trazer uma visão diferente de quem é Jesus Cristo para você. Eu quero tentar elevar sua fé nessa pessoa que você proclama que é o seu Salvador. E muitas vezes você diz que é o seu Salvador, é o seu mediador, mas você conhece quem é esse Senhor? Não. Muitas vezes não conhece ele na sua essência. Então eu quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, tentar trazer esse entendimento para a igreja. Eu sei que eu sou limitado, nós nunca vamos realmente conhecer quem é Cristo na sua essência mesmo, porque nós somos limitados, está acima de tudo isso. Então eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, tentar mudar a visão que você tem de Jesus Cristo. Trazer um pequeno estudo aqui na questão da cristologia, para que vocês possam entender
quem é o Deus que vocês professam a fé e o nome que vocês carregam como cristãos, que vocês se dizem cristãos, pequenos cristos. Quem é esse Cristo que você carrega? Amém? E aí, com isso, nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas. E, por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, primeiro capítulo. E através, aqui, somente aqui, nós vamos conhecer o verdadeiro Cristo. Amém? E hoje nós veremos. Esse é um dos capítulos mais conhecidos. É o capítulo que foi cantado hoje aqui no CT hoje. É um dos capítulos das Sagradas Escrituras que eleva o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o João, o discípulo amado aqui, ele, diferente dos outros evangelhos, ele não começa a trazer o nascimento de Cristo em Belém e tal. Não, ele vai apresentar Jesus como Deus, como algo maior, como divino. E aí, através desse capítulo, nós veremos o Cristo divino, o Cristo eterno, distinto, criador, encarnado e salvador da nação. Amém? Todos encontraram, no Cristo, no Evangelho. Eu vou ler aqui as Escrituras. Depois a gente volta. Amém? Acredito que a maioria dos irmãos estão com uma tradução aí a maioria aqui usa King James, né? Estou com se vê uma diferença é porque eu estou com a Bíblia de Genebra aqui. O Victor tem, né? Amém? Então vamos ao texto, tá? A palavra do Senhor diz assim no Evangelho de João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele está falando de João Batista, tá? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz de Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque no mundo aí todo mundo fala que é filho de Deus, né? Mas não é assim. A saber, aos que crerem no seu nome, só é filho aquele que crê. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória como o unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, exclama: este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Até aqui. Bom, ele começa aqui a questão: no princípio era o Verbo. Ele começa
seu evangelho de uma forma muito majestosa. Como eu citei antes. Ele não começa, como eu disse, citando Jesus nascendo numa manjedoura. Ele começa com o termo no princípio. Esse termo no princípio, isso aqui é antes de tudo. Antes da fundação do mundo, antes da criação dos anjos, antes da criação de tudo que existe. Isso é o antes, era o polo, só existia Deus, mais nada. No princípio era o Verbo. E o Verbo, que se refere a Jesus Cristo, ele aqui no grego, no idioma original, ele é Logos. No grego, o termo Logos era algo muito além do que nós entendemos. Se eu falo para você verbo, você entende que é só uma questão gramatical da língua portuguesa, uma figura de ação. Falar, voltei, só ação, correto? Só que para o grego, o Logos, ele era ordem, era o princípio de tudo, a essência de tudo, a inteligência, a sabedoria divina. Né? Então os filósofos, eles acreditavam que o ato de eu pensar, que eles não conseguiam explicar o mundo, que são logos, é algo maior. Então, isso faz todo sentido para essa época a qual João está escrevendo. Então não é um simples verbo, é só um verbo, não, é o logos, a essência divina de tudo. E ele não começou a existir, ele já era. Antes de haver o tempo, espaço ou matéria, Cristo existia em plena glória com o Pai. Ele não começou em Belém, ele é o princípio de tudo. Agora a gente vem para um termo interessante. Ele começa e aí ele vai falar o seguinte: e o verbo, isso é, o Logos, estava com Deus. Esse termo estava com, no grego, chama em pros. Ele é um termo que ele é utilizado não só para, exemplo, eu falar assim, eu estou aqui com o pastor. Não, o em pros é algo mais profundo. É como quase se fosse um casamento. Eu estou tão próximo dele que é o ponto que eu estou nele, como se nós fôssemos praticamente a mesma pessoa. É algo mais profundo. Então ele vai falar, ele estava no princípio com Deus, em pros. E aí ele vai dizer, e o verbo era Deus. E aí ele já vai mostrar a sua igualdade de essência com o Pai. Amém? Então, aqui ele vai mostrar que ele é um ser distinto, porém ele é de igual em essência com o Pai. É o que nós chamamos da teologia da Trindade. Irmãos, entendam uma coisa. Acabei de falar, no princípio, Deus está acima de tudo. A mente dele, nós não estávamos lá, nós não conseguimos alcançar a magnitude da sua mente, do seu ser. É algo muito difícil de nós compreendermos. Mas aqui para vocês entenderem é o seguinte, a Trindade, eu não quero entrar muito no assunto da Trindade, eu sempre deixo isso para outra coisa, mas ele vai falar que ele é distinto, porém ele é igual com o Pai, em essência. O que a Trindade é? A Trindade são 3 pessoas em um único Deus. Tá? Então, Cristo não é o Pai em pessoa. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Porém, eles são um único Deus. A nossa lógica humana, a nossa matemática humana, não vai conseguir compreender isso. E se eu conseguisse compreender tudo que Deus é, ele vai deixar de ser Deus. Amém? Então, o que basta é apenas nós aceitarmos o que está escrito. Ele é um com o Pai, como Deus. Eu posso até tentar trazer aqui exemplos humanos, como eu já ouvi, a questão do ovo. Né? Você pega o ovo, você separa a casca, a clara e a gema. Os
três é um ovo só. Mas porém é claro, não é a gema não é a casca. Só que se eu tentar trazer isso para você, ainda é heresia. Porque eu ainda não vou conseguir compreender de forma plena o que é a Trindade, o que é a essência do nosso Criador. Amém? E aqui ele vai dar continuidade, dizendo, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui é um ponto-chave, irmãos. O Logos é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. Cristo não é uma criatura, como é alegado por ele. Ele é criador de tudo que existe. A partir daqui vocês vão compreender o que está escrito em Gênesis, porque João ele vai trazer essa questão do princípio, que ele faz uma ligação de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sempre vazia, os peixes esperados sobre as águas e tal. E aí Deus disse: haja luz. E houve luz. Vocês conseguem compreender onde Cristo estava aí? Ele diz que era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando o Pai diz, haja, esse é um termo em hebraico que diz yahi. E aqui é o Verbo, haja luz. E aqui é como se o Pai fosse o arquiteto do universo. E Cristo é o agente da criação. Quando o Pai fala, haja, por isso que ele usou a palavra para criar todas as coisas. É o Cristo agindo no meio da criação. Ele é o agente de todas as coisas. Deus usou o verbo, e é tão engraçado porque mais para frente João vai falar que ele era luz. E aí o Pai, a primeira coisa que ele fala é haja luz. Verbo, luz. É o Cristo na criação. E nós temos outras referências, que é Colossenses 1,16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subexiste. Cristo comanda tudo, ele é o agente da criação, o seu respirar, é ele que comanda tudo. Se não fosse ele, você não respirava nem por essa manhã. E aqui, irmãos, eu quero tentar trazer algumas curiosidades para vocês tentarem entender qual é o tamanho dessa criação. Algumas curiosidades científicas. Vamos lá. Para vocês entenderem a magnitude, o poder que esse Cristo tem na hora de criar todas as coisas. A Terra está na zona habitável perfeita. A Terra está posicionada a uma distância exata do Sol, nem tão perto para queimar, nem tão longe para congelar. Essa faixa é chamada de zona habitável. Se a Terra estivesse apenas 5% mais próximo do Sol, a água da Terra evaporaria. Se estivesse 20% mais distante, ela congelaria. E o ajuste fino do cosmos é um verdadeiro milagre físico. Quem fez todo esse cálculo perfeito foi o Logos. A atmosfera, a composição do ar, 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% de outros gases, é exatamente o equilíbrio necessário para sustentar uma vida na Terra. Outra curiosidade, a água. Nós temos como algo tão simples, deixamos até de lado, né? Estamos mais no suco de uma Coca-Cola. Mas olha como essa substância é milagrosa. A água tem propriedades únicas e indispensáveis da vida. É o único líquido que expande ao congelar e o que permite que o gelo flutue, impedindo que lagos congelem completamente.
É um solvente universal, dissolve quase tudo, o que é essencial para reações químicas no corpo e na natureza. Possui alta capacidade térmica, ajudando a regular a temperatura do planeta e dos seres vivos. Nenhum outro líquido conhecido tem todas essas propriedades juntas. O DNA, irmãos, isso aqui é interessante. Na verdade, o cérebro. Vou trazer o do cérebro. O nosso cérebro humano, ele supera qualquer computador já criado pela ciência. Ele faz cerca de 1 quadrilhão de operações por segundo, com apenas 20 watts de energia. Ou seja, ele faz 1 quadrilhão de operações por segundo com a energia de uma lâmpada. Uma lâmpada pequena. É capaz de aprender, se adaptar, criar e ter consciência de si, algo que a ciência ainda não consegue reproduzir artificialmente. Uma curiosidade que aqui eu acho que poucos conhecem: vasos, artérias e veias que estão no nosso corpo. O corpo humano contém estruturas muito compridas, que elas podem ser esticadas. Poderiam dar a volta na Terra. Entre elas estão os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, que chegam a ter cerca de 160 mil quilômetros dentro do nosso corpo, o que permitiria dar cerca de 4 voltas no planeta. Ou seja, qualquer ser humano que fosse tentar comprimir 160 mil quilômetros no corpo não conseguiria. Como? O Logos. Outro exemplo é o DNA, que ao ser esticado, poderia ter uma extensão de bilhões de quilômetros, suficiente para dar muitas voltas na Terra. Ou seja, cada célula do seu corpo contém aproximadamente 2 metros de DNA. Se esticado o DNA de todas as células do corpo humano, pode chegar a cerca de 74 bilhões de quilômetros. Se nós esticarmos o DNA, ele poderia dar 1.800.000 voltas no planeta Terra. Isso de uma pessoa. Quem comprimiu tudo isso no seu corpo? O Logos. Ou seja, o universo ele é matematicamente ordenado. As leis da física, da gravitação e da luz são universais, previsíveis e estáveis. Isso mostra que o universo não é caótico. Ele segue princípios de ordem e coerência, o que leva muitos cientistas a reconhecer o designer inteligente. Você quer ver uma questão? Primeiro milagre de Jesus. Acredito que muitos já devem ter visto isso na internet, né? Que é falado de forma científica. Que nós vemos Jesus apenas transformou água em vinho. Mas a composição química que ele teve que fazer ali, de retirar os átomos, separar os prótons e elétrons, para transformar uma água em vinho, é equivalente a uma energia de uma bomba atômica. E a Bíblia fala que Jesus, naquele casamento, ele separa 6 talhas. São 6 talhas de pedra que os judeus usavam para lavar as mãos e transforma aquele vinho. Se você for calcular a quantidade de água que tem nessas talhas e a energia que Jesus precisaria para transformar tudo isso em vinho, ele precisaria da energia de em torno de 200 bilhões de estrelas. Ou seja, o Sol, uma estrela. Não sei se vocês já viram a dimensão do que é o Sol comparado ao planeta Terra. Você imagina a energia de um Sol. Agora você imagina a energia de 200 bilhões de Sol. A energia, da onde veio essa energia? Não sabemos que ele transformou, mas da onde? Do Logos. Agora, irmãos, ele vai trazer o seguinte: nos próximos capítulos ele vai falar: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Cristo é a fonte da vida. Toda a vida física
espiritual procede dele. Sem Cristo, apenas morte e trevas. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Isso não significa que todos vão ser salvos, mas que toda a revelação do cosmos, do mundo, tem luz. Fora de Cristo é apenas escuridão espiritual, religiões, filosofias, moralismos. Tudo isso que eu falei são trevas diante do Evangelho. E aí ele dá uma continuidade aqui que eu quero acelerar um pouquinho entre os versos 10 a 13, que eu quero chegar no momento da encarnação. Tá? O Cristo foi rejeitado e recebido. A Escritura vai falar que ele veio para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. O mundo que ele criou não o reconheceu. Ou seja, Israel esperava uma Mashiach, né? Um Messias, um ungido. Mas só que rejeitou. E aí ele vai falar mais à frente: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Tá? Isso não vem do sangue, não é por herança familiar, não é por tradição religiosa, nem da vontade da carne. Não é um homem que se decide por Deus por si mesmo, nem da vontade do homem. Não vem de líderes religiosos, não vem de igreja, não vem de sistema, mas de Deus. De Deus nasceu. A salvação é uma obra soberana da graça. E somente aquele que é regenerado pelo Espírito Santo crê no verdadeiro Cristo. Amém? Só que a questão é o seguinte: não basta apenas você crer em Cristo, como muitos alegam. Você precisa crer no Cristo bíblico. É aí que está a diferença. Hoje em dia, todo mundo fala: eu creio em Deus, eu falo com Deus, eu tenho fé em Deus, Jesus me salva, Jesus. Né? Vou falar uma coisa aqui para você. Não é energia, não é heresia, né? Você pode se escandalizar se quiser. Sem Cristo, Deus para você é inútil. Não adianta você falar com Deus. Não adianta você dizer que professa sem Deus, sem Cristo, a sua fé em Deus é nula. Não há outro mediador entre Deus e os homens do seu Cristo. E é por isso, talvez por isso, que o cristianismo hoje é fraco. Porque a ponte entre o cristão e Deus, às vezes é o pentecostalismo, é o tradicionalismo, é a língua estranha, profecia, é revelação, é vestido comprido, é a saia comprida, é o cabelo comprido, é o inário, é a liturgia, é os 5 pontos do calvinismo, é a teologia reformada que me liga a Deus. Não. Ou é Cristo que te leva, ou você nunca foi. Eu quero que vocês vão para o versículo 14. Aqui vocês entenderam que Cristo está acima de todas as coisas, que Ele é antes do princípio. E aqui, João vai trazer um dos pilares que a nossa fé precisa ter, que é a encarnação de Jesus Cristo. A partir do versículo 14, ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aqui nós chegamos no mistério mais profundo do cosmos. Esse Deus que criou todo o universo,
Deus, que tem todo esse poder, esse Deus magnífico e grande, se fez homem. E aqui quando João quer dizer que o verbo logos se tornou carne, ele literalmente está trazendo que realmente Jesus Cristo foi literalmente 100% homem. E esse é um dos pilares da nossa fé. Se nós negarmos a encarnação de Jesus Cristo, é blasfêmia. E Jesus realmente, irmãos, foi homem, nasceu, teve ossos, carne, cabelo, sentimentos, vontade. Foi um homem como vocês. Humano, 100% humano. Negar isso é blasfêmia. Eu quero trazer algumas passagens aqui sobre a encarnação de Jesus. Eu vou ler aqui para ficar um pouquinho mais rápido, tá? Mas se os irmãos tem alguns irmãos que gostam de fazer anotação, eu vou falar mais devagar as passagens para vocês marcarem, tá? A Bíblia dá traços deste homem. Qual um dos traços que dá? Nasceu de uma mulher. Em Mateus 1,18. A Bíblia vai falar o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntar, achou o concebido do Espírito Santo. Gálatas 4,4 vai falar o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso é Gálatas 4,4. Agora, uma das passagens que eu acho bem interessante, que vai deixar bem explicado, está em Hebreus 2,14. Ela vai dizer assim, ó, sobre a questão de Jesus ter carne e ossos, como eu falei. A passagem ela diz, Hebreus 2,14: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Outra característica da sua humanidade: sentia fome, sede, como nós. Mateus 4,2: e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em João capítulo 4, um pouquinho mais à frente, versículos 6 a 7, vai dizer o seguinte: Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte e disse uma mulher samaritana: dá-lhe de beber. Estava com sede. Outra característica da sua humanidade: Jesus teve emoções humanas. Em João 11,35 diz: Jesus chorou. Lucas 10,21: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Mateus 26, 37, 38: começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ou seja, nasceu de uma mulher, teve carne e osso, teve emoções como nós. E a maior referência de sua humanidade, a maior característica da sua humanidade é que ele morreu. Nós, normalmente, quando assistimos um filme ou pensamos Jesus entregando seu Espírito ao Pai naquela cruz do Calvário, nós achamos que é um ser diferente, não deixa de ser, mas que a morte dele seria diferenciada da nossa. Quando você vai no velório, você vê algum ente querido, ou uma pessoa com carne e osso que realmente morreu, acabou, todas as funções daquele corpo humano foram desligadas. E Jesus morreu como um de nós. Filipenses 2,8 vai dizer o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus morreu. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos? Por que era essencial Jesus ser homem como nós? Porque nós vimos aqui que ele transformava o rio com a energia de 200 bilhões de estrelas. Ele poderia muito bem dar um sopro, explodir a terra ou acabar com os romanos naquele momento. Mas mesmo assim ele escolheu o chicote. Ele preferiu sofrer. E por que isso era essencial, irmãos? Quero trazer o primeiro ponto. Por que foi importante Cristo ser homem? Primeiro ponto, Deus se revelar perfeitamente ao homem. Em Gênesis nós vimos que após a queda do homem, após o pecado, o homem foi separado e destituído da glória de Deus. O homem não conseguia mais ver Deus, o Pai, face a face. Moisés tentou ver Deus e quase morreu. Não conseguia. Então ele precisou se encarnar para que nós tivéssemos acesso de quem é o Pai. Como é o Deus encarnado? Porque ali eu conseguiria olhar para ele, para se revelar o Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão: representar os homens perfeitamente diante de Deus. Morrer como homem e pagar com valor divino. Sem essa união não há redenção. Ele precisava nos substituir na íntegra para pagar a dívida. Ou seja, quem pecou contra Deus foi o homem, foi o ser humano. Precisava se levantar alguém de carne e osso, ou entre nós que fosse justo. Mas quem é este justo? Não tinha. Então o Logos se encarnou e precisava pagar a penitência, a ira do Pai ser descarregada sobre ele, sobre um ser humano, porque a transgressão veio do ser humano, então ele precisava pagar isso na íntegra. E aí a gente vai ver isso em Hebreus capítulo 2, versículo 16 ao 18. Diz assim, preste atenção: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, isso é, a humanidade, os que creem. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Isso é um termo, segundo motivo, outro motivo. Além de ele precisar ser homem para poder pagar essa dívida como homem, porque foi o homem que pecou, ele se tornou homem para se compadecer de nós. Isso é forte. Mais à frente, Hebreus 4, 15 e 16 vai dizer o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproxime-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele entende o que você passa, porque Ele foi humano como você. Ele entende o que é ter tristeza, Ele entende o que é ter fome, Ele entende o que é ser tentado. E nesse momento de angústia, olha o que a palavra pede: acheguemos-nos
aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele passou por todas essas coisas, meu irmão, ele te entende, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é ser triste, ele sabe o que é sentir dor. Por isso, o Logos se compadece da tua. Conclusão: Cristo é plenamente humano. Só que para nós entendermos a cristologia, se eu ficar só nisso, você me herege. Eu não posso declarar que ele é só humano. No primeiro século, existiu uma seita chamada arianismo. Essa seita, ela dizia que Jesus, o Espírito Santo, foi criado. Ele não era divino, era apenas humano. Seria como se fosse os TJs daquela época, né? Os testemunhos de Jeová. Ele é apenas humano. E se eu falar que ele era apenas humano, eu vou estar sendo herege. A questão é o seguinte: a Bíblia agora ela fala sobre a sua divindade, irmãos. Em João 8,58, Jesus diz: Eu sou. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é o mesmo nome que Deus revelou a Moisés. Êxodo 3,14. Os judeus entenderam isso como blasfêmia, pois ele se igualava ao Yahvé. O próprio Jesus declarou. Em Hebreus 1,8. Aqui é uma passagem que o próprio Deus Pai chama o Filho de Deus. Olha só. Hebreus 1,8. Mas o Filho disse: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É uma das provas mais diretas da divindade de Cristo. Isaías 9,6. Nos de Deus. Passagem messiânica. E o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui vai mostrar que o Messias prometido é chamado claramente de Deus forte. Aqui a Bíblia vai falar sobre a sua divindade. Outra característica da sua divindade são os seus atributos. Cristo, ele possui, Deus, ele possui atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é isso? Atributos comunicáveis: Deus é justiça, Deus é amor, então ele consegue transferir isso para a sua criação. Deus consegue te transformar em justo, em misericordioso, em amor. Só que existem outros atributos de Deus que eles são incomunicáveis. Por exemplo, onipotência. Deus não pode transferir isso para você. Né? E a Bíblia vai mostrar que Cristo é todo-poderoso. Mateus 28,18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Hebreus 1,3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus tem um poder absoluto e soberano sobre toda a criação. Aqui mostra a onipotência. Onisciência. João 16,30. Agora conhecemos que sabes tudo. João 2,24. Mas mesmo Jesus não confiava neles, porque ele bem sabia o que havia no homem, ou seja, Jesus conhecia o íntimo do coração do homem, sabe de todas as coisas. Onisciência, onipresença, Mateus 18,20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 28,20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo ascendido ao céu, Cristo está presente em todos os lugares com o seu povo. Ou seja, sabemos que ele é divino. E aí vem a questão. Nós entendemos o porquê ele precisava ser homem. Agora, por que ele precisava ser divino? Só alguém que fosse divino poderia arcar com toda a pena e todos os pecados da humanidade. Precisava ser algo maior. Irmãos, se ele fosse só humano, ele não
conseguiria pagar por toda a humanidade. Ele não venceria o pecado. Aí é onde entra a divindade dele. Porque o sangue que foi derramado naquela cruz não foi de qualquer um. Foi desse Logos que nós vamos citar. Existe uma pregação do Rocha que ele fala o seguinte, porque num certo dia que ele estava numa conferência e um jovem chegou para ele e perguntou: por que um homem sangrando naquele madeiro conseguiu pagar o pecado por toda a humanidade, por todos? E ele respondeu o seguinte, ele falou: filho, se você pegar tudo desse universo, se você pegar as estrelas, o sol, o planeta, tudo que existe, não importa, tudo que você pegar, qualquer tipo de energia, tudo isso existe, você colocar numa balança e colocar Cristo do outro lado, vai pesar. Cristo é maior que tudo, maior que todas as coisas, maior que tudo que nós vemos. Por isso, o sangue desse Deus pagou o preço. E aí Jonas 2,9 vai dizer o seguinte: a salvação vem do Senhor. Só um Deus poderia satisfazer a justiça divina. Só um Deus poderia ressuscitar dentre os mortos. Só um Deus poderia ser mediador entre Deus e os homens, como diz Timóteo 2,5. E é aqui que nós pegamos essas falsas doutrinas. É aqui onde o testemunho de Jeová se enrasca. Porque se a salvação vem do Senhor, se Ele não é Deus, estou ferrado. O sangue dele como humano não é capaz de me trazer a salvação. Precisava ser o Logos que se encarna e morre naquela cruz por mim. Irmãos, nós entramos no que nós... Isso é um outro ponto como da Trindade. Temos que tomar muito cuidado. É uma doutrina que ela se chama de união hipostática. Que é o quê? Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Essas duas naturezas existiam na pessoa de Jesus Cristo, sem se misturar, sem entrar em conflito. É difícil de entender, mas é um mistério comum da Trindade. Assim como a Trindade são 3 pessoas em uma natureza, Cristo são 2 naturezas em uma pessoa. Ah, é difícil. Eu sei, mas Ele é Deus. Ele é o Logos. Ele faz o que Ele quer. Ele está acima da física, das leis da física, da ciência. E esse é o ponto importante. Nós temos que tomar cuidado. Porque negar isso é heresia, irmãos. Vocês conseguem compreender a importância de Ele ser 100% humano? De Ele ser 100% Deus? Por que era necessário ter essa união hipostática na pessoa de Jesus Cristo? Você fica... Desculpa por estender, mas isso aqui é um assunto importante. Tá? Foi se levantado, desde que Paulo pregava as cartas, sempre era levantado falsos ensinos. E o falso ensino sempre ataca o nosso Cristo. Paulo combateu o gnosticismo. O gnosticismo, ele era Deus, mas ele não era encarnado. Então houve uma seita que alegava, por exemplo, se Jesus andasse na praia, ele não deixava pegado. Ele era apenas um Deus, ele não tinha carne e osso. Existe o docetismo. Ele negava a humanidade de Jesus também. E ele acreditava que Jesus ele aparecia só na forma humana, ele era como se fosse um fantasma, uma miragem. Então, no primeiro século, era muito comum eles negarem a humanidade de Jesus. Né? Depois, começa-se a negar a sua divindade. Né? Nós temos o apolinarismo, ele era divino parcialmente humano, só no corpo. Ou seja, o apolinarismo acreditava que Jesus era humano, né, em forma, porém a sua mente era 100% divina. Ele era todo divino por dentro, né? Ele só tinha a carcaça humana.
tem o nestorianismo, dizer que Jesus era duas pessoas. Tem o monofisismo, misturava naturezas. Ou seja, nem Deus e nem homem completo. Acreditava que o Cristo divino entrava no corpo do Cristo humano, misturava e criava um terceiro ser. Acreditavam nisso. E essas doutrinas sempre vêm apelando em cima do nosso Salvador. O catolicismo mesmo, que foi originado da Reforma Protestante, ele confessa a encarnação, mas ele nega os solos Cristos. Ele nega, pois coloca Maria e os santos como mediadores auxiliares. O Espiritismo vê Jesus como espírito evoluído, nega a encarnação verdadeira. Então, você entendeu que Cristo, por que ele precisava ser carne? Por que ele precisava ser o Deus vivo na mesma pessoa? E, irmãos, tem outra questão de Cristo. Ele são seus ofícios. Quais são os ofícios dele? Qual é o cargo dele? Amém? Todo o Antigo Testamento existiam 3 cargos que guiavam o povo, que era o profeta, o sacerdote e o rei. E isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o profeta, ele é o nosso profeta. Ele veio trazer a palavra de Deus e trazer revelações do futuro. Ele é o nosso sacerdote. A função do sacerdote era cuidar da expiação do pecado do povo. Ele se auto-ofereceu e se tornou cordeiro para nos salvar. Ele se tornou nosso sumo sacerdote para nos salvar. E o terceiro, ele é rei. A Escritura fala que é o rei do rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele fala que tem um reino, que o reino dele não é deste mundo, portanto ele reina. Tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Não sei, demora, sobe sua Bíblia em João 16. Eu estou terminando, tá? Esse é um assunto que a gente não pode deixar passar algumas questões. Eu peço até desculpa para vocês, eu fiquei com... Até minha esposa, durante a semana, ela falava para mim: nossa, você está tão distante, o que está acontecendo? Estava pensando na mensagem, é um tema muito profundo. Tá? Então abram as suas Bíblias em João 16, né? E a partir do versículo 3. Aqui ele vai trazer a função do Espírito Santo. Agora a gente vai trabalhar aqui como igreja. Nós entendemos quem é. Vamos lá. Ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, falando do Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou lhe anunciar. Qual é a função do Espírito Santo na Igreja de Cristo? Muitos acreditam que é para trazer a salvação da sua alma, para te convencer dos pecados, é uma das funções. Para te trazer frutos, é uma das funções. Para te batizar com fogo, batismo com fogo é inferno. Nós não queremos isso não. Para fazer você falar decanta, labachures? Não. Absolutamente não. A maior obra do Espírito Santo é apontar para Cristo. O Espírito Santo, na igreja, ele é como esse projetor.
mensagem. Ele é o centro da mensagem do Antigo e do Novo Testamento. Tudo falava dele, tudo converge nele. Toda a cosmovisão de vida converge em Jesus Cristo. Aponta para o Deus eterno. Ele é o alfa e o ômega. Esse termo alfa é o alfabeto grego, ele é a primeira letra, ele é o início, ele é o princípio de tudo. Ômega é a última letra do alfabeto, ele é o final. Mas não quer dizer que só é o final, mas que todas as coisas convergem, todas as coisas é para que Ele receba a glória, para que Ele receba o poder, para que Ele receba todo o louvor. Isso é ser o ômega da igreja. Existe um salmo, Messiânico 24, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantará a vós entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, vós entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele que adentra os portões da sua ascensão. Ele ressuscita. Nunca humano entrou nos céus. Esse salmo está dizendo isso. Quem é esse que se atreve a entrar nos portões? Ele saiu de lá, ele não era humano, mas ele é agora humano glorificado. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Apocalipse 5. E vi na destra, no que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João dizendo: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões diz assim para João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Toda a história está na mão de Jesus Cristo. Todo o cosmos, toda a nascente, sua vida, sua história está na mão do Rei da Glória. Tudo aponta para Ele. Ele é o alfa, o ômega, é a luz da igreja. Irmão, Deus santo, aleluia, Pai. quando a heresia nasce, quando se muda quem é Cristo. Confirma, Senhor, na tua palavra. Mas a igreja proclama: Cristo é o suficiente, Cristo é supremo, Cristo é o centro, só os Cristos. E eu quero te dizer uma coisa essa manhã, meu irmão. Se você ainda não viu, se você ainda não creu nesse Cristo bíblico, se você ainda acha que Jesus Cristo é um Papai Noel, que Jesus Cristo é um humano, que Jesus Cristo é um guia qualquer, se arrependa e creia no Cristo bíblico. Creia no Cristo verdadeiro, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe.